é verdade, sem mentira, certo e muito verdadeiro. O que está abaixo é como o que está acima. O que está acima é como o que está abaixo. Assim, penetramos na totalidade. Esta frase irá nos acompanhar na nossa jornada na retirada dos véus para o despertar de nossa mente. Venha na busca do conhecimento. Para dar início à nossa jornada de conhecimento, vamos iniciar a série Despertar da Mente e vamos trazer conceito colocado por muitos autores que nos remete a pensar sobre como a sociedade, o Estado e as instituições introjetam as ideias na nossa mente. As ideias são elaboradas de forma psicológica para normalizar as imposições que o Estado quer. William Wright coloca a ideia das carapaças ou couraças mentais, como queira. Podemos também chamá-los de véus, mas isso ainda é uma questão mais adiante. Os véus são uma questão mais refinada do mesmo assunto. Estas carapaças mentais, elas retêm energia. Esta energia retida enrijece os músculos e os nervos do sistema nervoso. Isso pode causar doenças psicossomáticas e psíquicas, depressão, pode causar ansiedade e estresse. Quando nos desfazemos da couraça, então nós liberamos essa energia, fazendo com que o organismo trabalhe melhor. Vamos então ver que alguns autores e alguns conceitos têm a nos dizer sobre esta questão. Vamos então aprofundar um pouco mais no conceito e dessa forma vamos perceber que os conhecimentos estão fragmentados, corrompidos, dissimulados. Isso é um fato. Existem em nossa vida várias coisas que nos afetam diretamente. O meio ambiente, a política, as crenças e o fator social, o fator material. Hoje, como sabemos,
a maioria das pessoas dão mais importância ao ter do que ao ser. E esta é uma questão imprescindível para que nós possamos compreender quanto às coraças mentais e essas barreiras que nos embaçam a visão. Compreender a diferença de classe que é colocada no materialismo histórico bem detalhado, contextualizando da sua época para cá, mesmo assim, não perdeu a sua validade. Eu vejo que esta primeira coraça que nos cega, ela se divide em dois, mas que funcionam como um. As duas forças agem juntos com o mesmo objetivo: poder e dominação da mente e da economia. A corrupção material e a corrupção psicológica. A corrupção material, ela se dá por intermédio do Estado, da política. Há uma dominação das ideias para que nós acreditemos que a política do Estado colocada para a população é correta. E muitos acreditam nisso. Mas ela beneficia minorias. Ela está ligada às ideias impostas por estas minorias para a exploração. Temos que entender isso. A exploração dos detentores da economia financeira, da mão de obra do trabalhador, que é o verdadeiro motor que move a máquina capitalista, e a alienação. Esta também é muito importante, pois está justamente imbricada neste tema. Quando o trabalhador fica alienado ao seu próprio trabalho e também às ideias colocadas pelos donos das indústrias, pela elite, pela burguesia em geral, ele vive como se estivesse num campo lindo, verdejante, fazendo a sua parte, né? Mas os salários indignos não o deixam progredir e ele passa a vida inteira pobre, enquanto que uma minoria enriquece de um dia para a noite, triplica seus ganhos às custas desta mão de obra, às custas do nosso suor, às custas da exaustão de nossa vida. Então, fato esse que são utilizados então para esta alienação, esta conformação de que estamos vivendo o correto, uma vida, né, de trabalho duro, isso, né, trabalha-se a vida inteira, e continua-se na mesma. Então, aí vem a primeira ideia que eu vou citar, que é a meritocracia. A meritocracia é uma grande farsa. Ela é justamente isso. Você trabalha a sua vida inteira e não consegue porque não há oportunidades. As oportunidades são desleais. Enquanto uma escola particular tem o melhor ensino para
o desenvolvimento do aluno filho daquele que pode pagar esta escola, negros, pobres e pessoas classificadas por essa elite como inferiores não têm o mesmo acesso. A escola pública não atende a uma qualidade que leve a este. Então, veja, você está subindo uma montanha carregando um peso gigantesco, enquanto aquele que tem mais está subindo a mesma montanha sem carregar nada. É claro que ele vai chegar, e provavelmente você não vai. Então, essa é uma das premissas dentro do capitalismo. E vamos citar o capitalismo porque é o que nos afeta diretamente. Nós vivemos dentro dele, né? Mas todos os sistemas políticos hoje são desiguais. Os sistemas políticos não beneficiam a maioria. E tomarmos consciência que somos a maioria e que nós movemos todo o sistema é um primeiro passo para entendermos como funciona a mente desse sistema de Estado que quer que nós continuemos assim, né? Outra ideia, que também é uma mentira, e é justamente também aí que somos pegos por um pensamento. A pessoa vem e diz assim: o seu direito, ou o meu direito, começa quando termina o seu, ou quando termina o meu. Não. Nossos direitos começam exatamente no mesmo momento. Do contrário, estamos excluindo o outro enquanto eu estou exercendo o meu direito. Quer dizer que eu tenho o meu direito primeiro e depois só o outro vai ter depois. Não, temos junto. As duas ideias precisam entrar em campo juntas. Precisam estar em cima da mesa e ser válidas. Se eu disser não existe e você disser existe, ao mesmo tempo as duas são válidas, sem um ter que atacar o outro. Então eu digo, olha, não existe e só depois você vem dizer aqui se existe ou não. Mas aí eu já disse. Então, nesse sentido, nós temos que saber nossos direitos. Saber nossos direitos é fundamental para que possamos lutar por eles, transformar a nossa sociedade e transformar principalmente a nossa mente. Não se trata de acabar com nenhum sistema. Não se trata de colocar o povo na rua e sair para um embate, que isso nunca levou a nada. Toda revolução sempre foi colocada, muitas delas com boas ideias, e depois o ser humano que assume se demonstra pior do que o outro. Então, a ideia é que nós tenhamos uma transformação em nosso pensamento, nos reconheçamos dentro da sociedade, nesse primeiro momento, para nos reconhecermos no mundo e para nos reconhecermos na natureza e no universo. Esse é o primeiro ponto colocado. E o segundo ponto, que também faz parte do primeiro, como eu disse, é a corrupção psicológica. A corrupção psicológica, ela advém
das instituições religiosas e inclusive da educação também. A educação vai entrar em todos os pontos porque ela também é fundamental para alienar a mente, né? Mas a crença, ela trabalha de uma forma ardilosa na mente. Não precisamos ir longe para ver os equívocos que estão dentro de muitas delas, né? Foram criados pelo homem mais de 5.000 deuses, né? Então, só aí já vemos que há contradições entre o entendimento de um criador de uma forma ou de outra, né? Vemos patas primordiais colocando ovos primordiais onde surgem o homem. Somos parentes de filtro de barro, inseminações celestiais, milagres, né? E tantas outras coisas, terra plana, esse tipo de coisa que nós sabemos hoje que é equívoco. Ah, mas a verdade ela é relativa. Sim, num ponto, a verdade é relativa. Todos nós temos direito. E como disse, nós estamos aqui para derrubar nenhuma instituição, nenhum pensamento. Não exatamente como eles têm o direito de existir, mas que cada um possa refletir sobre aquilo que pensa sobre o mundo, sobre a visão que tem do universo e do mundo e da sociedade. Então, entender os equívocos que foram colocados nos seus tempos históricos, justamente contextualizando, porque aquele povo não entendia os fenômenos como eles se manifestavam naturalmente. Então, eles tinham pensamentos místicos sobre aquilo de início. Depois, essas ideias foram utilizadas para poder trabalhar o psicológico mesmo do povo, que muitas vezes não estava conformado em ser explorado da forma que era, principalmente no passado, onde a escravidão, a servidão e depois a escravidão de novo, né? Cada tempo tem um nome, mas de toda forma é a exploração. A partir da Idade Moderna, com o advento do capitalismo, nós temos outro tipo de exploração que vigora até hoje, como dissemos. Mas ela comunga com a crença. Existe um conluio para que a mente possa ficar alienada e acreditar e normalizar. Geralmente é trabalhado o medo, geralmente é trabalhado a conformidade por meio de várias formas dentro da crença. As pessoas acreditam em infernos, em demônios, são coisas que trazem esse medo, né? Em outras vidas em que nós vamos receber recompensas nessa outra vida. Então, há a possibilidade de existências de outras vidas? Sim, pode haver essa possibilidade. Deixo cada um refletir como quiser sobre esse assunto, não é? Mas essas outras vidas podem ser outras dimensões de uma mesma vida que se manifesta de outra forma, ou elas podem apenas ser inexistentes. Então, cada um tem o seu pensamento sobre a existência, sobre a essência da vida. Mas, quando nós escrutinamos, pesquisamos e vamos atrás do conhecimento, de fato, nós vemos que essas ideias podem até caber na Idade do Bronze
e na Idade Média. Na Idade Média era imposta, né? Já haviam pensadores que estavam descobrindo que, né, e colocando exatamente que a religião não podia ser a dominadora das ideias. E nisso, desde o Renascimento, né, começou a surgir as ideias, até antes, mas era muito rígido né, a repressão. Pessoas nas fogueiras, nas forcas, isso também é fato. Né? E veio o iluminismo. Né? O iluminismo trouxe aí essa luz nas ideias. De qualquer forma, esse mesmo iluminismo acabou se rendendo ao capitalismo e a essas ideias. Né? Então temos essa, eu acho que é a coraça mais difícil, porque a maioria das pessoas está presa a alguma crença mística, alguma coisa sobrenatural, e não consegue ver o natural, não consegue ver a realidade. Porque veja, o que é verdade? A verdade tem muitas faces, as pessoas vão dizer. A verdade é relativa, como eu disse anteriormente. Mas, se você vai atravessar uma ponte e tem uma crença que aquela ponte aguenta seu peso, mas quando você chega lá e vai atravessar ela, quebra, bom, é incoerente continuar afirmando a sua crença. A ponte quebrou. Fato. Não tem mais que continuar. Não, mas não tem mais. A ponte quebrou. Não é mais fato. Não é mais verdade. Pelo contrário, você vai atravessar a ponte. Você acredita que aquela ponte ela aguenta seu peso. Mas antes de você atravessar, você olha as suas estruturas. Você observa a intempérie do tempo naquela madeira daquela ponte. Do que ela é feita. E aí você atravessa e chega ao outro lado. Então, categoricamente agora, você estudou as estruturas, você experimentou atravessar essa ponte e confirmou que ela realmente aguenta seu peso. Então, agora é verdade. E essa verdade é incontestável, porque você está do outro lado. Então, existe o que sabemos. O que sabemos, sabemos. O que não sabemos, saberemos. Mas é preciso procurar. E procurar no lugar certo. E esta é a couraça mais difícil, a meu ver. Como disse, muito se faz na mente para mantê-la presa. E novamente vou dizer, não estamos aqui para destruir nenhuma instituição. É apenas cada um que queira entender um novo pensamento e a nova ideia sobre os assuntos. Nietzsche nos traz uma frase muito interessante sobre a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade, ele diz, porque esta verdade quebra suas ilusões. E eles não o querem. Outra frase mais curta, eu até acredito que bem interessante nesse ponto. Torna-te quem tu és. Temos em nós o que somos. Precisamos buscar. E buscar nos lugares certos. Nossa força de potência depende de nós, mas ela está em nós. Michel Foucault, em A Ordem do Discurso, em sua página 13, nos traz uma ideia sobre como os discursos
muitas vezes podem ser perigosos e são vazios. Perigosos porque justamente quando se tem uma ideia transformadora, realmente, ela não é aceita. E aí, TCCs e doutorados só são ditos a quatro paredes, depois arquivados. Então ele nos coloca dessa forma em sua página 13. Talvez seja arriscado considerar a posição de verdadeiro e falso como um terceiro sistema de exclusão, ao lado daqueles que, citamos aí então agora há pouco. Como se poderia razoavelmente comparar a força da verdade com separações, como aquelas separações que, de saída, são arbitrárias, ou que ao menos se organizem em torno de contingências históricas? Continuando, que não são apenas modificáveis, mas estão em perpétuo deslocamento, que são sustentadas por um sistema de instituições que as impõem e reconduzem, enfim, que não se exercem sem pressão, nem sem ao menos uma parte de violência. Esta é a questão que Michel Foucault coloca quanto ao problema criado hoje, principalmente, em cima da verdade. Não se pode atestar categoricamente uma verdade. E, justamente, não vamos trazer verdade, mas reflexão, como disse desde o começo, pensamento crítico, questionamento. Não é coerente? Temos que questionar ou temos que aceitar? Se você concorda que temos que aceitar, então aí você vai concordar que eu estou certo, porque aí existe alienação. Se temos que concordar com tudo e dizer amém, e ajoelhar todas as ideias impostas, eu estou certo novamente. Porque então existem as couraças. Elas estão tampando o nosso cérebro, a nossa mente. A questão central dessa ideia, e do livro que também vou lançar, Entendimentos Fundamentais, é justamente nesse ponto. Porque não apenas as instituições, aí que foram citadas, mas em especial a educação está corrompida com uma forma de alienação do conhecimento. O conhecimento, ele entendido de uma forma plena, é prejudicial a todo esse sistema. Outro fato colocado por vários autores, vamos citar em breve. Mas na questão ainda da corrupção psicológica que nós sofremos pelas instituições, vou citar Sigmund Freud. Freud é uma referência tanto na ciência quanto na psicologia e até na filosofia. E as suas ideias se ampliam, inclusive, a cada dia. No seu livro, que também vou apresentar aqui, recomendo a leitura, O Futuro de uma Ilusão, Freud nos traz contribuição
fundamental para entendermos qual é o futuro que queremos da nossa humanidade, né? Ele fez essas reflexões já em 1927, quando lançou esse livro, e as suas contribuições aqui para nosso conceito são fundamentais. Ele coloca a ideia de que realmente a religião, para Freud, né, ela é um instrumento dessa alienação. Demonstra a desnecessidade do pensamento religioso para o homem, porque ele obscurece a nossa visão da realidade. Então, aqui é o ponto de partida para Freud. Vamos dar uma olhada aqui. E ele vivia num tempo da entreguerras, né? Então, é um tempo conturbado também, ali no início do século XX. E se nossa cultura humana repousa precariamente sobre a repressão de impulsos antissociais naturais a todos, a religião é a principal força a controlar esses impulsos, o que nos leva a uma pergunta: qual a origem psicológica da necessidade do sentimento religioso no indivíduo? O que em cada pessoa a torna propensa a crer num sistema irracional, indemonstrável, né? E da recusa à realidade? Eis aqui a cerne de tudo que nós temos falado. Há uma recusa da realidade por processos de sujeição criados na nossa mente pelo Estado, pelas instituições religiosas e por ideologias que nos deixam ver a realidade. Fato, ponto. Precisamos acordar deste sonho de realidade a qual vivemos. A matéria, a vida, o universo, eles não são uma ilusão, mas são várias dimensões de uma mesma coisa. E entender todas essas dimensões requer que nós saiamos da caixa colocada para nós. Vários autores trabalham com essas ideias e tentaram demonstrar como os mecanismos da sociedade funcionam para prejudicar a nossa mente. Edgar Morin, em minha opinião, muito cabeça em diversos conceitos a qual ele coloca. Claro que todas as pessoas têm lá as suas partes onde nós podemos não concordar, mas em a cultura de massas ele justamente coloca como a indústria das massas ela fornece entretenimento, e dentro desses entretenimentos estão por trás as ideias que nos fazem nos conformar. São criadas diversos tipos de caixas para diversos tipos de pessoas e se absorve aquela contracultura que ela é criada para contestar a anterior. Ela é absorvida, utilizada por essa mesma indústria de massas para depois ser devolvida com uma nova face. Outro conceito que ele coloca é o conceito
da complexidade. E o conceito da complexidade, ele vai além. É um conceito que ele enfatiza a importância da interdisciplinaridade. Saímos daquela coisa do tecnicismo, que é você se tornar sabedor de uma disciplina e se especializar nela. As especialidades, elas acabam formando mentes fechadas para os outros conhecimentos. Então, é fundamental que a escola, a educação, trabalhe com a multidisciplinaridade, que sejam entendidos todos os pontos. Ah, mas nós temos as disciplinas todas dentro da escola. Temos, mas elas são praticamente separadas. A escola, professores mal conversam uns com os outros. Há professores que não entendem nada de outra disciplina. É a questão. Todos precisam compreender o todo. Compreender uma parte não é compreender o todo. Essa é a fundamental questão, não apenas na educação, mas para nós aqui agora. Para que nós possamos conseguir entender que precisamos compreender o todo para podermos saber que fazemos parte desse todo, para saber que nós, para isso, precisamos nos livrar das vendas, dos véus, das couraças que obscurecem a nossa visão. Agradeço a todos que estiveram conosco até o momento. Este é só o começo, visto que realmente a ideia, o pensamento é um pensamento complexo. Eu tive que fazer um vídeo um pouquinho maior nessa introdução, apenas para podermos explanar mais sobre a ideia e podermos entender como é o funcionamento que nos oculta algumas ideias. Se você gostou, então deixe um like, se inscreva no canal e mais vídeos na continuação vão falar agora sobre arqueologia, sobre história, um pouco sobre como essas mesmas couraças se manifestam nessas disciplinas, nessas ciências. E vem muito por aí. Aguarde, hein? Grato. Então, deixa aí seu like. Toque no sininho. Se inscreva no canal. Vamos despertar a mente em O Argumento.